Aba 4. 23 de setembro de 2018. A aba está novamente presente, no coração do coração de cada um, a fim de prosseguir com as interrogações, os questionamentos e os testemunhos, tudo que vocês têm vontade de partilhar, demandar ou trocar. Bem-amado, continuemos. Testemunho questão. A maior parte do tempo, mesmo a totalidade do tempo, quando eu estou presente, que a alegria está aí e que a paz está aí, há contrações corporais enormes, que as acompanham. Então, eu chego a permanecer na alegria, a não me apegar, sobretudo, não questionar o que me chega, e a alegria persiste, e a tensão desaparece logo em seguida. Bem-amado, você pode precisar os locais de seu corpo em que essas contrações se produzem. Participante: plexo solar, a nuca, a garganta, a coluna vertebral, a bacia, as costas, os olhos, enfim, quase todo o corpo, de fato. Bem-amado, a manifestação da alegria é a consequência, como você o sabe, do reencontro do ser e do não ser ou, se você prefere, da travessia do efêmero e do eterno. A alegria, assim como eu já o disse, é cada vez mais facilmente acessível. Mas ainda pode existir uma permanência no seio da personalidade. Então, eu compreendo, perfeitamente, que você foi incomodado ou perturbado por esse fenômenos de contração tomando todo o corpo, durante os momentos em que você está na alegria. Convém a você, simplesmente, observar o que se desenrola e se deixar atravessar. Conforme necessário, você pode se ajudar nos momentos de alegria interior que você vive, se você prefere, em seu próprio coração, pela alegria que está aí presente. Em regra geral, isso deveria bastar, de maneira instantânea. Se não é esse o caso, então, será preciso perseverar, algumas vezes, para atravessar essas contrações do corpo, que lhe permitirão entender que essa alegria é totalmente independente do corpo, como você já o constata e, sobretudo, ver o efeito dessa alegria diretamente sobre isso que se produz no nível do seu corpo. Você não tem necessidade de conhecer as explicações, você não tem necessidade de compreender a razão. A única razão decorre, diretamente, da iluminação da luz nesses momentos de alegria. A luz, é claro, é resolutória. Se existem mecanismos de espasmos ou de contrações, eles apenas traduzem a interação da luz com as zonas de resistência, no nível desse corpo. Você não tem que se preocupar muito, mas se ocupar, se posso dizer, em estabilizar a alegria, sem esforço e, eventualmente, quando a alegria estiver bem presente e bem instalada, simplesmente adicionar essas partes doentes na alegria do seu coração. Você não tem necessidade de se deslocar, você não tem necessidade de se mover, você não tem necessidade de outra coisa, senão a intenção de dissolver ou de deixar dissolver, mais exatamente, os mecanismos de tensão ou de espasmos, ou de dor, pela alegria que está presente. Não há qualquer motivo para que isso não funcione. Você pode, simplesmente, me confirmar se essa alegria que é vivida, qualquer que seja a intensidade e qualquer que seja a frequência, é recente ou há mais de 2 meses? Participante: eu diria que há uma forma de alegria há mais de 2 meses, mas a intensidade da alegria, hoje, é muito mais importante, e a facilidade de permanecer na alegria, quando as contrações corporais, é bem mais importante após um pouco menos de 2 meses, eu diria mesmo, algumas semanas. Bem-amado, então, lhe é suficiente, simplesmente, proceder assim como eu disse. A alegria, como você o diz, é cada vez mais intensa e cada vez mais palpável. Não existe qualquer razão, nem qualquer obstáculo para que essa alegria, que é um reflexo da inteligência da luz e do amor que emana de seu coração, disso que você é, não supere, naturalmente, os fenômenos de contrações, de resistências ou de dores no nível de seu corpo.
Você pode, simplesmente, se curar, nesses momentos de tensão, eu diria, de alegria intensa, simplesmente, ao colocar sua consciência, sem reagir, nesses locais de tensão, e de deixar a inteligência da luz trabalhar, a partir desse momento, e essa atenção, simplesmente, sem ideia de agir contra, sem qualquer outra ideia que a de levar à luz, por seu pensamento, na simples intenção, para os locais dolorosos. Coloque aí, se você quiser, aba, mas além de toda forma, não veja aí o aba que fala, mas, simplesmente, a aba que está em você. E ao pronunciar essas palavras interiormente, a intenção soma a pronúncia de colocar aba em tal dura ou em tal local de seu corpo. Comece pelos locais mais próximos ao seu coração, que são, como você o diz, a garganta ou o meio das costas, ou ainda a nuca, ou o plexo solar, antes de atacar as partes mais distantes de seu corpo. Mas eu penso que se você chega, através da alegria e da intenção, se isso for necessário, a aliviar e ver desaparecer os fenômenos no nível do corpo, próximo ao coração, as partes mais distais se liberarão por si mesmas. Não se trata aí de encontrar qualquer memória ou qualquer razão, mas de deixar a luz ser e de deixar a inteligência da luz trabalhar, através de seu coração e de sua presença na alegria. Você não tem outra coisa a fazer, exceto, e eu disse a você, de pôr, simplesmente, uma intenção, a mais clara e a mais simples possível. O trabalho de iluminação da luz torna-se, efetivamente, cada vez mais espontâneo, natural e, evidentemente, numerosos irmãos e irmãs encarnados vivem esse processo. A iluminação da luz pode, por vezes, efetivamente, tomar uma intensidade tal, que as menores zonas de tensão no nível do corpo podem parecer dolorosas ou se acentuar. Isso não é, em caso algum, uma acentuação, mas, bem mais, uma iluminação direta dessas zonas pelas partículas adamantinas e a inteligência da luz, pela própria luz. Contente-se com a intenção, se ela for necessária, ou, eventualmente, em dizer aba em meu plexo, aba em minha garganta, e em constatar o que se produz nesse momento. Isso deveria bastar, amplamente. Não há necessidade de procurar qualquer visão ou quaisquer explicações que sejam, mas aí também, eu lhe repetirei, efetivamente, em consciência, se posso dizer, do fato da proximidade da consciência, o próprio Eu Eterno irá trabalhar sobre isso que está sendo iluminado no nível de seu corpo. A compreensão do porquê, do como, da explicação ou da razão, não lhe fará avançar uma vírgula em relação a isso, sobretudo quando a alegria está presente. É a alegria que agirá por si mesma, acoplada, unicamente, se isso for necessário, como eu disse, ao seu pensamento ou à sua intenção, ou mais simplesmente possível. Participante. Eu estou inteiramente de acordo e, mesmo sem a intenção, isso funciona. É bem, meu amado, você quer dizer que já verificou por si mesmo, isso que acabo de dizer. Participante. Mas ainda existe um pequeno tolo, porque quando eu estou menos presente, há qualquer coisa que diz mas quando é que isso termina, enfim, quando é que o corpo é enfim livre e quando é que não há mais doenças ou zonas, eu diria, não iluminadas. Retomando a expressão de absorção de essência, eu diria, quando você tiver acabado de se comer. Risos. Evidentemente, a absorção das essências funciona em face de todas as partes de sua própria individualidade. Qualquer parte de seu corpo pode ser absorvida, não em essência, mas, real e concretamente, pelo buraco negro de seu coração. Não se trata aqui, contrariamente ao que eu expliquei anteriormente, da absorção de todas as essências, mas da absorção de seu efêmero, que se faz pela inteligência da luz e que pode lhe curar da forma que eu lhe disse, e que, aliás, você praticou espontaneamente. Não se esqueça de que numerosos irmãos e irmãs descobrem essa alegria, sem qualquer pré-requisito no nível vibral, no nível energético, ou no nível da consciência. Quer dizer que, vocês passam de forma brutal, por vezes, da consciência confinada à consciência, de imediato.
E, evidentemente, e você não duvida, há reajustes necessários no seio da estrutura efêmera como no seio da estrutura de eternidade. É essa a iluminação que eu nomeei, a iluminação da luz, e que pode, efetivamente, durar algumas semanas ou algum tempo, mas você mesmo o disse, a eficácia é real. Eu só lhe confio, simplesmente, a mais, que você pode comer a si mesmo, apenas pensando nisso, é claro. Risos. Bem-amado, prossigamos. É uma questão de uma irmã aqui presente. Questão. Tudo é fácil, eu vivo a alegria e a paz. Entretanto, eu gostaria de um esclarecimento. Em geral, eu não chego a fazer nada na minha vida, porque eu não sei mais se é uma impulsão da luz ou de minha pessoa. Você poderia me clarificar? Bem-amada, como você o diz, a alegria está aí. Do instante em que você está na alegria, a confiança se instala. Você não precisa fazer mais nada, a vida faz por você. Evidentemente, a intenção é pré-requisito, quer dizer, a vontade, vinda da luz, mesmo vinda de sua pessoa, deve ser assumida. Colocar uma intenção, se ela está de acordo com a inteligência da luz, tudo isso que você colocou como intenção se realizará. Se isso não se realiza de forma quase imediata ou rápida, isso quer dizer que isso vinha de sua pessoa. E quando você está na alegria, eu diria, para ilustrar isso que eu disse anteriormente, que você não tem que decidir nada. A vida lhe proporá isso que é indispensável, o que é útil, e, jamais, isso que é inútil. Assim, então, o problema de escolha não se coloca, porque do instante em que você se remete à alegria e à vida, você não poderá que constatar que seus desejos não têm o tempo para nascer, que a solução logo aparece ou que a satisfação logo aparece. E isso concerne, absolutamente, a todos os setores de sua vida. Você não tem que se colocar esse gênero de questão, de saber se é a sua pessoa ou a inteligência da luz, porque eu lhe lembro de que, doravante, é tempo de conscientizar que você é essa inteligência da luz e, então, toda a intenção que poderá nascer, só poderá ser justa, e não será em detrimento da alegria, mas bem de acordo com a alegria, qualquer que seja o gênero de decisão ou de ação ou, eu diria, mais de intenção. É assim que vocês realizam a aprendizagem da vida, e não, simplesmente, sua vida, é submetendo à luz, uma interrogação, uma intenção, e se ela é seguida de ação, a fluidez da ação será tal, que você não poderá jamais pensar que ela vem de sua pessoa, ou de sua individualidade, mas da inteligência da luz. Não se trata mais, como antes, e como eu disse ontem, da resposta do coração, tal qual o comandante lhes havia explicado, e que vocês praticaram, mas trata-se, simplesmente, de estar na fluidez, de estar na evidência e na facilidade. A alegria, aliás, lhe mostrará, bem rápido, se o ato foi praticado pela pessoa, sem qualquer intenção da luz, isso que pode chegar, evidentemente, de diferentes maneiras. Em um caso, a alegria se amplificará, no outro caso, a alegria parecerá se afastar um pouco. Você permitirá, então, independentemente de toda a energia e de toda a vibração percebidas, ou vividas, ou vistas, de ter sua resposta, instantaneamente, em cada circunstância da vida. Em resumo, isso que lhe põe na alegria, só pode ser verdadeiro, isso que afasta a alegria, só pode ser uma verdade relativa e não absoluta, e não dependerá da luz, mas de sua individualidade. Não há melhor prova que vivê-lo, não perguntando antes, mas ousando realizar um ato, ousando colocar uma intenção e ver, em seguida, o que ocorre no nível da alegria vivida e no nível do coração. Isso lhe permitirá, bem rápido, fazer a aprendizagem e saber de forma direta e inteligível pela alegria, o que é da ordem da inteligência e isso que é da ordem do restante da pessoa. Neste caso, você não pode se enganar, de maneira alguma, porque a retificação da luz, pela alegria, pelas vibrações e pelas circunstâncias será executada, automaticamente, e muito rapidamente.
O marcador, a referência, se posso dizer, é a alegria, e como se vive essa alegria. Tudo que amplifica a alegria, qualquer que seja o evento, é bom para a alegria, e é o reflexo da inteligência da luz. Tudo que encolhe a alegria, a limita ou lhe parece incompleta, não é da ordem da luz. A alegria, essa alegria sem objeto, essa alegria nua, é no momento atual, para esses que a vivem, mesmo por intermitência, a melhor referência para lhes alinhar com a inteligência e conscientizar, depois da infinita presença, que vocês são a inteligência da luz. Na luz, eu lhes lembro, vocês não têm qualquer escolha. A verdadeira liberdade está aí, e em nenhum outro lugar, alhures. Enquanto vocês têm a impressão de ter uma escolha ou de hesitar, necessariamente, vocês não compreenderam que vocês não têm escolha. A inteligência da luz decide, verdadeiramente, tudo, lhes conduz a experimentar isso que é necessário para vocês, tanto para a individualidade, como para a luz, e com uma perfeita evidência e uma lógica perfeita, que não é a sua. Do instante em que vocês aceitam isso, vocês irão experimentar, imediatamente, e viver, eu diria, de maneira constante. Nesse momento aí, se tornará impossível enganar-se, porque, efetivamente, vocês não decidirão nada, em nenhum momento, e tudo será decidido pela inteligência da luz, mesmo que isso se manifeste através do seu corpo. Isso corresponde ao que eu exprimi, também, em relação aos hábitos, horários fixos, quaisquer que sejam. Do instante em que a inteligência da luz assume, não é preciso incomodar-se com as mudanças de comportamento, em qualquer nível que seja, sendo a referência, a estabilidade ou o aparente distanciamento da alegria, que vocês vivem nesse instante. Essa referência é de uma confiabilidade total, ela não sofre nenhuma exceção. À medida em que vocês realizam a aprendizagem, se o tempo lhes for dado, da liberdade da luz e da liberação, da mesma maneira, de ser liberado, vocês não poderão jamais ser enganados, por sua pessoa ou quem quer que seja. Vocês jamais escolheram, as coisas se apresentam a vocês, real e concretamente, por si mesmas. E tudo que se apresenta a vocês, agradável como desagradável, só fará reforçar a alegria, em permanência, mostrando-lhes, por isso mesmo, que vocês, efetivamente, concretamente, tornaram-se a vida. E isso, quaisquer que sejam as restrições de sua vida, quaisquer que sejam as obrigações, quaisquer que sejam os dissabores de sua vida efêmera, que isso concirna a qualquer setor que seja, não há diferença. Silêncio. Bem-amado, prossigamos. Questão. Há um significado em relação às queimações e dores que eu sinto após 10 anos, ou até mais, no nível da porta-unidade, bem como da estrela-unidade. Bem-amado, existe um circuito vibral que une, efetivamente, a porta-unidade com a estrela-unidade. Esse circuito corresponde à instalação, já há muito tempo ativada, do canal mariano e da fusão desse canal mariano com seu chakra do coração, passando pela porta-unidade e a estrela-unidade. A aproximação do canal mariano em direção ao eixo central, realizada já há algum tempo, explicando que o canal mariano fazia a passagem das presenças, que vocês viveram, para alguns, chegando pela sua esquerda, depois, diretamente, pelo seu coração, e não mais de qualquer lugar em uma outra dimensão. O fato de você manifestar essas dores de forma tão antiga, não está relacionado a esse processo, mas corresponde a algo que, indubitavelmente, não tem nada a ver com a inteligência da luz, ou os ditos circuitos do corpo do ser. Eu só posso lhe engajar, nesse caso preciso, efetivamente, a verificar se a alegria supera, como no caso precedente, ou se ela não basta, ou se você não vive a alegria. Então, olhar no nível puramente físico, sem referência a qualquer elemento energético, ou sem qualquer referência a um elemento mnésico, mas ao que se produz no nível respiratório nessa região, qualquer que seja a técnica, e compensar isso.
Parece-me que esta manhã, eu lhes dei um certo número de elementos concernentes à passagem de suas mãos no nível do que foi nomeado, o movimento respiratório primário. Cabe a você aplicar sobre essa zona, essa respiração primária, e ver se há efeito ou não. Se não, você deverá se dirigir diretamente ao plano físico, independentemente de todo referencial energético ou outro. O processo de consumação da alma e do espírito, que alguns já viveram, depois de 2012, concernente ao chakra da alma ou chakra do espírito, mesmo ambos, corresponde ao processo de escarnação, que é lógico, que corresponde à liberação do confinamento, como desse corpo, como desse mundo. Mas o processo não dura, jamais, por dezenas de anos, ele se estendeu até 2016. Evidentemente, alguns de vocês ainda percebem essas sensações de queimação, de formigamento ou de dores sobre os chakras da alma ou do espírito, quer dizer, as portas AL ou unidade. Mas eles estão ligados ao trabalho que se faz neste momento, para esses irmãos e irmãs, mas em caso algum, isso pode sobrevir de um passado assim distante. Há, então, necessariamente, além de toda causalidade, qualquer que ela seja, um desequilíbrio no nível fisiológico, seja no nível dos pulmões, seja no nível das costelas, que convém tratar da maneira mais simples, tentando antes, como eu lhe disse, o movimento respiratório ternário, no nível dessa zona. É você mesmo quem pode fazê-lo e você constatará os efeitos, ou não. Silêncio. Bem-amado, prossigamos. Questão: o que aconselhar a jovens pais, cujo bebê, nascido na primavera, que dormiu bem à noite durante as 3 primeiras semanas e que, depois, por quase 5 meses, não dorme mais à noite, apesar de diferentes tratamentos? Então, bem-amado, é conveniente procurar por um pediatra, para saber a causa. Uma criança que não dorme, em regra geral, sofre dos intestinos, de indigestão, de colites, de coisas como essas. Não há qualquer razão, exceto para doenças graves, que alguma coisa ligada à luz desregule o sono de uma criança. Portanto, há um sofrimento real, que se situa, na maioria das vezes, no nível do ventre ou da indigestão, que convém procurar tratar, de maneira puramente mecânica ou orgânica. Não misturem a inteligência da luz aos bebês, nem mesmo às crianças abaixo de 7 anos. Eles não têm necessidade disso para serem luz, e serem o que eles são, contrariamente a vocês, na idade adulta. Isso sempre foi dito, as crianças menores de 14 anos e, em particular, com menos de 7 anos, não têm qualquer razão para serem afetadas, pelo jogo do ser e do não ser. Por um lado, porque elas são totalmente permeáveis, e sobretudo, acima de 2 anos, entre 2 e 7 anos, eu lhes lembro de que a estrutura etérica não está perfeitamente constituída. O campo, ou aura, se vocês preferem, o campo informacional de um bebê não tem especificidade, ele está em permanência na luz, até no mínimo, 2 anos. Evidentemente, exceto para as patologias bem reais que possam existir. Então, não há que procurar causa sutil, mas bem mais uma causa puramente fisiológica e, consequentemente, tratá-la. Silêncio. Bem-amado, prossigamos. Questão de um irmão que não está aqui. Questão: o que eu devo fazer disso que eu sou aqui? Obrigado. Certamente, hoje, aqui, nada fazer, abrir-se, acolher sempre mais, todo o resto decorre daí. Eu disse, precedentemente, vocês vão constatar isso em todos os setores de sua vida. Quanto mais vocês soltam isso que creem ter, mais vocês serão livres e mais vocês estarão na alegria. Quanto mais vocês mantiverem o controle, o desejo de decidir, o desejo fisiológico, sem se dar conta das demandas de seu corpo, simplesmente por hábito, mais vocês sofrerão. Não há outra alternativa. Que fazer aqui, em vista da alegria? Nada.
Sobretudo, nada fazer, simplesmente ser e se colocar, descansar, acolher, desaparecer pela transparência e a humildade e a infância. Eu não posso dizer nada além, para uma frase assim vaga, que não quer, em definitivo, dizer grande coisa. Não há nada a fazer, tudo se faz por si só. Mas enquanto você não o tenha visto, evidentemente, você não pode nem aceitar, nem mesmo crer. Somente vivido, poderá ser provado, e não lhe colocará nenhum problema. Enquanto vocês estiverem se perguntando o que fazer, em qualquer setor que seja, vocês não são livres. A verdadeira liberdade é de uma tal evidência, e esta palavra não é empregada à toa, que em todos os setores de sua vida, a graça está onipresente. Quanto mais vocês permanecerem na pessoa, nos hábitos, eu não falo aí, de erro, mas de experiência, quanto mais vocês quiserem agir como antes, quanto mais vocês quiserem reagir, mais vocês estarão mal. Quanto mais vocês pensarem ter que resolver qualquer coisa, mais que confiar no que vocês são em verdade, mais vocês serão instáveis. Quanto mais vocês acolherem a luz e mais vocês a deixarem trabalhar, mais vocês se retiram, não da encarnação, mas para o mais profundo de vocês mesmos, deixando ser a luz, mais as coisas serão fáceis. Eu não lhes peço, aí também, para acreditar em mim, mas verificá-lo por si mesmos, já para as coisas mais simples de suas vidas, e vocês constatarão que mais a alegria cresce, mais as coisas que lhes pareciam insuportáveis, ou insolúveis, se resolvem como que por mágica. Não se trata de magia, mas da inteligência da vida, da inteligência da luz, porque vocês estão instalados na alegria. E é tudo. E isso vai agir da mesma maneira sobre as doenças, mesmo sobre a hereditariedade, sobre as relações, quaisquer que sejam. É assim que vocês se tornam como uma criança. Não procurando o que fazer, como reagir ou o que escolher. Isso concerne a pessoa e concernirá sempre a pessoa. Mas, você é uma pessoa ou você é a alegria. Cabe a vocês ver, a vocês experimentá-lo e tirar suas conclusões, que serão, eu lhes asseguro, as mesmas para cada um. Não pode haver aí outra conclusão. Silêncio. Bem-amado, prossigamos. Questão: que a permanência na alegria tenha sido vivida ou não, antes do planeta grelha final, isso afeta, ou não, o espírito, em sua continuidade no absoluto? O absoluto não é o espírito. O espírito é ligado à manifestação, ele é a ativação da inteligência da luz, arquetípica, antes de toda a forma, mas ele não é o absoluto. Então, eu não estou seguro de ter compreendido a questão. Você pode relê-la, por favor? Questão: que a permanência na alegria tenha sido vivida ou não, antes do planeta grelha final, isso afeta, ou não, o espírito, em sua continuidade no absoluto? Na verdade, a questão era, se isso muda alguma coisa ou não, ter vivido a alegria, a permanência da alegria. A permanência da alegria lhes assegura simplesmente uma êxtase magnífica. Mas não se esqueçam de que não é somente para vocês, porque a alegria é contagiosa, vocês o veem a cada dia. Então, se vocês mantêm a alegria e se ela é permanente, vocês trabalharão, sem nada fazer, por sua presença e sua ausência, no seio do ser como do não ser, para cada um, pondo fim a toda distância e a toda ilusão de forma, ou de consciência. Colocar a questão do espírito mostra, simplesmente, que ainda há conceitos e que isso não foi vivido. Porque o espírito não é o absoluto. Ele está na manifestação, em todas as manifestações. O absoluto não tem nada a ver com a manifestação, qualquer que ela seja, em qualquer dimensão que seja. O absoluto jamais se moveu, é o eu eterno. O eu eterno não é o espírito, nem o impessoal, nem a matriz crística, nem nada de tudo isso. O eu eterno é a descoberta do que vocês eram, antes do corpo e de todo mundo.
Não é uma descoberta visual, não é uma descoberta vibratória, mas é uma descoberta pelo extremo fim da consciência, nada mais nada menos. Não colhem atributos ao absoluto, eu disse e Abdiel disse da mesma forma, não sejam prisioneiros dos conceitos, não empreguem palavras complicadas. Quanto mais vocês forem simples, quanto mais vocês estiverem próximos disso que vocês vivem, com palavras simples, mais vocês estarão na verdade. Lembrem-se de que a alegria não tem nada a ver com qualquer energia, nem com qualquer vibração, pois a alegria que é vivível agora, é anterior a toda consciência, mesmo que ela seja portada pela consciência e sustentada na emanação, aqui, sobre esta terra. A superposição do ser e do não ser, a superposição do efêmero e do eterno, a travessia de um por outro e do outro por um, é exatamente a mesma coisa, leva à conclusão, que é a alegria. Todo o resto é supérfluo. É toda a diferença entre viver a sua vida, e deixar a vida ser vivida. Enquanto vocês acreditarem, hoje, que vocês devem fazer, vocês não podem ser. Eu não falo de fazer suas atividades cotidianas, eu não falo de se ocupar dos seus filhos, eu não falo das contas que vocês têm a saldar, mas eu falo bem mais dos próprios mecanismos de raciocínio de sua consciência, de seu mental, de seu intelecto, ou de sua vida, tão simplesmente. Em definitivo, dizendo-lhes de outra forma, hoje, vocês vão constatar que vocês não podem ser senão a vida, e aí, a alegria é total, ou sua vida, e a alegria não poderá que aparecer e desaparecer em sua permanência. É justamente a experiência desse vai e vem entre a alegria e a não alegria, se posso dizer, que vai lhes provar que vocês são realmente a alegria, e que vocês são anteriores a toda consciência. Não há nenhum outro meio de aderir, nem em conceito, nem em crença, nem em experiência. São as múltiplas experiências que lhes conduzem a viver esta experiência última, quer dizer, a aceitar que vocês não são nem desse mundo, nem de qualquer outro mundo, que vocês estão simplesmente sobre esse mundo e que vocês não fazem que passar, qualquer que seja o tempo que lhes parece ter a encarar. Não se trata somente de uma mudança de paradigma, nem mesmo de uma transubstanciação, ou de uma passagem, como dizia o comandante, da lagarta à borboleta, é bem mais que isso. E constatar que vocês jamais foram uma lagarta, jamais uma borboleta, e que vocês sempre estiveram aí, além de toda forma, e além de toda individualidade, como de toda a dimensão. A alegria é isso. Não é um conceito, não é uma ideia, não é uma energia, não é uma vibração. É o momento em que vocês vivem, realmente, do sacrifício. O sacrifício lhes coloca nessa alegria nua, indelével. Vocês têm vários testemunhos disso, em particular, irmãos e irmãs que jamais viveram o menor elemento de energia, o menor elemento de vibração ou o menor elemento da consciência, e que não eram portadores de qualquer interrogação. Essas pessoas aí, eram livres, para ser a verdade. Quaisquer que fossem suas crenças, elas já estavam, simplesmente, inscritas na vida. E a alegria, agora, que emana, que é secretada, literalmente, implica na compreensão imediata disso. Essa compreensão não é intelectual, é uma compreensão, eu diria, da consciência que se reconhece e aceita desaparecer no absoluto. Silêncio. Bem-amado, prossigamos. Não há mais questões escritas. Em relação aos pequenos barulhos que ouvimos ao fundo, eu preciso que, para o registro, que há uma irmã que tem o riso desatinado e que não tem que se preocupar. Risos. O riso desatinado é apenas a prova do relaxamento que conduz à alegria. Há uma expressão que diz ser louco em Deus. Felizes são os simples de espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu não gostaria de realizar favorecimento bíblico ao outro, mas, contudo, há certas frases que, hoje, são muito simples de compreender. Vocês não podem estar na alegria e não rir.
Vocês não podem estar na alegria e fazer careta. Vocês não podem estar na alegria e exprimir qualquer dualidade que seja. Agora, a alegria é nua, ela é livre, como nós a entendemos. Agora, ela é espontânea e independente de todo desejo ou vontade. Enquanto isso, o outro tosse. Grandes risos. Eu creio ter notado que somos muitos a tossir. É normal, a passagem da garganta, através da tosse, ou do desconforto laríngeo, é o que bloqueia o riso. É simples assim. Gargalhadas. Eu creio que não tenho mais necessidade de falar. Gargalhadas. O riso substitui minhas palavras. É ainda mais contagiante. É mais contagioso que minha voz. Quando vocês chegarem até essa gargalhada, independente de qualquer causa, vocês constatarão por si mesmos que tudo se torna leve em seu corpo e em sua consciência, que vocês não têm mais nada, e que vocês estão disponíveis. Quando eu digo ter mais nada, não imaginem outra coisa senão o que se passa no espírito. Eu não falo do corpo, nem de consequências nefastas que possam sobrevir para algumas mulheres no momento do riso. Gargalhadas. Há uma expressão que diz estar constipado. Gargalhadas. Esta expressão traduz a realidade. O riso dilata tudo. Gargalhadas. Efetivamente, estar dilatado é ter o coração totalmente aberto. E quando o coração está aberto, isso se vê nos olhos, isso sai no riso desatinado. Quando isso deve sair, senão o riso desatinado é interior. Ele é, aliás, igualmente eficaz. Temos outros testemunhos que o riso, ou outros questionamentos. Silêncio. Testemunho. Há pouco, quando nossa irmã falou de sua experiência, de seu reencontro com Ariane, ontem à noite, eu senti que ela me absorvia. E eu aproveitei para absorvê-la também, e eu a acompanhei durante toda a história que ela contou, até me encontrar nesse buraco negro, e a absorver tudo o que estava aí. Isso é perfeitamente lógico, porque vocês descobrem, real e concretamente, que vocês estão uns nos outros. Isso foi dito, isso foi enunciado, isso foi visto, e agora, isso é vivido. Vocês todos têm a capacidade de ser, não importa qual outro, sobre esta terra ou alhures, sem qualquer exceção. E do instante em que sua intenção ou sua escuta, como você o diz, é portada sobre o discurso dessa irmã, bem, evidentemente, você viveu a mesma coisa, porque você se tornou ela, além da absorção da essência. Ela estava realmente em você, como você estava realmente nela, e não agora, somente, mas para sempre. Eu expliquei no momento da consciência nua, era a única maneira de resolver a anomalia primária, era a única forma de resolver o sonho da consciência, que é manter a permanência uns nos outros, em qualquer dimensão que seja. Quer dizer, por isso que o conjunto de intervenientes, ao longo de todos esses anos, não pararam de lhes afirmar que tudo estava em vocês. É a estrita verdade, e a única verdade. Absolutamente tudo. É por isso que não há nada a rejeitar, é por isso que não há nada a excluir, e é por isso que ninguém pode ser deixado. Sem isso, vocês seriam incompletos. E eu não falo unicamente dos humanos sobre a Terra, mas eu falo do conjunto da criação. Silêncio. Bem-amado, prossigamos. Questão: que é feito dos portais orgânicos? Porque sempre nos foi dito para não nos preocuparmos com isso, pois eles não tinham essência. Bem, ainda é a mesma coisa, são conchas vazias, não há nada dentro, nem a alma, nem espírito, nem eternidade. Então, o que você quer que aconteça? Eles passarão, eles serão dissolvidos, como tudo isso que é ilusório, mas nada sairá daí, pois não há nada. Silêncio.
Qual é o sentido dessa questão? Os portais orgânicos, como seu nome indica, não têm nem a alma, nem espírito, então, não há nada a revelar. Vocês notarão, aliás, que eles são, no nível dos irmãos e irmãs que vocês podem ver em aparência, quer dizer, formas humanas, são esses que continuam, hoje, custe o que custe, sem nada ver, disso que se passa no exterior, que são os mais, eu diria, inscritos na matriz binária, não sentem nada, não vivem nada, e continuam, eu diria, seguem firmemente seu caminho habitual. Por isso, o que você quer que aconteça? Nada. No momento da efusão final da luz, seus corpos serão queimados, mas nada sairá deles. Agora, vocês, irmãos e irmãs humanos almas, encarnados, vocês vivem durante a êxtase, se isso for fácil, a totalidade de seus corpos de eternidade. Sua consciência será transferida, diretamente para os corpos de eternidade. Não haverá qualquer interrupção de consciência, mesmo na êxtase, a alegria será permanente. Haverá, talvez, reajustes, em caso de distorção entre a alegria vivida ou percebida e os comportamentos da pessoa, que não durarão mais que algumas horas. Outros irmãos e irmãs, nós esperamos, a cada dia menos numerosos, deverão passar por certa forma de depuração no retorno da êxtase, permitindo-lhes, de alguma forma, uma redenção muito mais rápida. Quer dizer, não querer mais ser submisso a qualquer limite no seio desse mundo, a qualquer karma ou qualquer identidade. Mas isso será muito mais fácil para eles, após a êxtase. Vocês notam, aliás, ao seu redor, de forma cada vez mais constante, quer sejam os irmãos e irmãs humanos almas, que se abrem muito rápido, por razões, talvez, fúteis, ou de maneira totalmente inopinada, ou que, em outros casos, como eu disse, esses que não são humanos almas, vão continuar, até o último minuto, sua rotina diária. Eles não suspeitam de nada, eles não verão nada, eles não sentirão nada. E não pode ser diferente, aí também. Silêncio. Bem-amado, prossigamos. Testemunho. Eu não sinto, necessariamente, o buraco negro no meio do meu peito, mas eu sinto, ao contrário, um turbilhão. Bem-amado, o buraco negro é constituído de um duplo turbilhão, que chamamos, o toro. Eu lhe convido a olhar as representações desse toro, que existe por tudo, concernente à aura, no nível do coração. Esse toro é constituído por dois movimentos, ou, em todo caso, dá a percepção de dois movimentos, um turbilhão entrando de um lado e um turbilhão entrando do outro, e é entre os dois que se situa o buraco negro. Não imagine vê-lo, não imagine conscientizá-lo, você só pode ter a percepção, como você o descreve, de um turbilhão ou de outros fenômenos energéticos percebidos, isso não tem qualquer importância. Só há uma tradução, a alegria. E nenhuma outra. Silêncio. Esse turbilhão, de fato, eu o sinto sincrônico com a respiração. Até que ele se torne sincrônico com a respiração, não dos pulmões, mas do coração. Que, aliás, passou de um ritmo de 2 tempos para um ritmo de 3 tempos. Isso sinaliza a instalação do processo da alegria eterna em você. Obrigado, Abba. Mas lembre-se de que, hoje, além de toda percepção, de qualquer natureza que seja, energética ou vibral, a única testemunha, mesmo sem nenhum sinal, porque vocês têm irmãos e irmãs que estão nessa alegria, nua, sem nenhum sintoma, nem de coroa ascensional, nem de vibrações, nem de portas, nem de estrelas. E esses que se colocam a questão de saber por que eles estão na alegria ou o que eles sentem, pois não sentem nada. Essa alegria é tão plena, aliás, que ela não necessita de mais nada. Nem de explicações, nem de energias, nem de percepções, nem de visões, mesmo se elas estão presentes e possam permanecer.
Elas não estão mais na dianteira da cena, elas simplesmente acompanham essa alegria. E tudo. Silêncio. E vocês são todos, sem qualquer exceção, no seio da humanidade alma, a ser, mesmo assim, capazes de saber, qualquer que seja a sua idade, se vocês estão na alegria ou não. Vocês podem sempre se colocar a questão do amor, vocês podem se enganar com o amor, confundir o amor pessoal com o amor do tipo ágape, quer dizer, não dependente, nem de nenhum objeto, nem de nenhum sujeito, são vocês que veem. Mas, por outro lado, com a alegria, vocês sabem muito bem, todos, sem qualquer exceção, que vocês não podem se enganar. Vocês sabem muito bem o que é a alegria condicionada. E quando vocês vivem essa alegria, sem que ela esteja condicionada pelo que quer que seja, é efetivamente a alegria nua. Não há qualquer meio de se enganar, e nenhum meio de iludir a si mesmo, nem qualquer outra pessoa, aliás. E lembrem-se de que vocês não têm que se sentir culpados, nem procurá-la. Se ela não é vivida, por ora, ela será vivida amanhã, ou depois de amanhã. É uma certeza. Então, conduzam-se da forma mais simples possível. Conduzam-se na inocência e na infância, a mais simples. Vão para as zonas de menor resistência, para as zonas de evidência, de fluidez, e tudo se passará bem. A inteligência da luz se desenvolve em cada um segundo o seu próprio, não programa, mas segundo o seu próprio tempo. E vocês não podem mudar em nada esse tempo. Vocês só podem acolher, sempre mais, o que basta para ativar a alegria. Do instante em que vocês não acolhem, quer seja através de palavras, através de problemas, quaisquer que sejam, coloquem-se a questão eu devo acolher, como acolher? É bem, justamente, nada fazer estar simplesmente aí. E isso vai generalizar-se. E esses elementos que eu lhes descrevo, desde então, vão tornar-se cada vez mais aparentes, cada vez mais perceptíveis, através de toda a energia, de toda a vibração, de toda a visão, de todo o elemento, de qualquer natureza que seja. Vocês não podem fugir disso. Vocês não podem se subtrair, nem mesmo se antecipar. Vocês podem, simplesmente, colocar-se na postura de um acolhimento incondicional, do sacrifício, da doação de si, em qualquer circunstância que seja. Eu disse também, e eu o confirmo, mesmo neste período, vocês são todos, o observador, vocês são todos, a testemunha, de si mesmos. Apoiem-se sobre essa testemunha para deixar ser isso o que aparece sobre a tela de sua consciência ou de seu corpo, não para interpretá-lo, analisá-lo ou resolvê-lo, mas para atravessá-lo. Adotem essa postura em seu mental, em seus pensamentos, em suas intenções, em sua consciência e tudo se passará da melhor maneira. E de forma cada vez mais alegre, leve, eu diria, mesmo, lúdica. Considerem isso como um jogo. Vocês são a testemunha que vê seu próprio corpo, sua própria personagem. Vocês não se colam mais à personagem. Isso é coletivo. Quer vocês queiram ou não. Não é por isso que vocês têm que deixar essa personagem, mas é por isso que é necessário observá-la em seus cantos e recantos, não para analisá-los, mas para, simplesmente, vê-los. E o simples fato de ver certos comportamentos, certos hábitos, pela localização na testemunha que vocês são, deixará, se vocês o aceitam, a alegria passar até aí, e permitirá dissolvê-lo. Enquanto que, se vocês colocam a explicação à frente, ou a compreensão à frente, e eu tive a oportunidade de repeti-lo por inúmeras vezes nessas últimas semanas, vocês não poderão estar na alegria. Quando vocês tiverem compreendido isso, quando vocês o tiverem vivido, então vocês relaxarão todo o desejo de compreensão, de explicação, de justificação, ou de se apoiar sobre qualquer processo vibratório ou de consciência, que se desenrola, eu lhes lembro, independentemente de vocês, doravante.
Para muitos de vocês, que seguiram um caminho espiritual por muito tempo, vocês sabem que o Espírito Santo desceu sobre a Terra há bem mais de 30 anos. Alguns dentre vocês viveram todos esses processos vibratórios, mesmo sem saber o que era, por várias décadas. Hoje, a alegria é bem mais preponderante que tudo isso. Então, não filtrem a alegria pela percepção ou pelo sentir. A alegria da qual eu falo não é uma percepção, nem um sentir, nem energético, nem vibratório. É um humor real, no sentido em que vocês o entendem, no senso o mais básico. Um humor de alegria que não depende de nada, e que está todo o tempo aí. O que quer que vocês façam, o que quer que vocês digam, e se vocês se distanciam, vocês terão a surpresa de se sentirem como que abandonados. Mas isso não lhes abandona, são vocês que se abandonam, nesse momento. Mas vocês retificarão o barco, se posso dizer, instantaneamente, e cada vez mais facilmente. É assim que se faz o aprendizado da alegria, o aprendizado de quem vocês são, além de toda a consciência, aqui mesmo, sobre essa terra, antes do caos, e antes do processo coletivo que, eu lembro ainda hoje, já começou, há muitas semanas. Silêncio. Bem-amado, prossigamos. Precisão. Os portais orgânicos, sabemos que são conchas vazias. O que eu vivo, é que eu absorvo a essência, mas ao mesmo tempo, eu absorvo tudo que há para absorver. Bem-amada, é muito simples. Se você se depara com um portal orgânico, não há nada a absorver, pois não há essência. Mas os pequenos demônios. Quais demônios? Todos os que se divertiam. Eles foram comidos, por alguns, por muito tempo. Mas há os que vêm até mim. Nesse momento, eu os como a essência de não importa quem. Perfeito, mas um demônio não tem nada a ver com um portal orgânico. Não, mas, há pouco falamos de humanos almas. E aí, eles não são humanos almas, ou eu estou enganada? Mas eu disse bem, anteriormente, que vocês poderiam absorver não importa qual essência. De um mineral, de um vegetal, de um animal, dos povos da natureza, uma embarcação de luz, uma embarcação de sucata, como dizia o comandante, isso não faz qualquer diferença. Mas eu preciso que, nos portais orgânicos, vocês não têm nada para comer. Mas os demônios são muito agradáveis de se comer. Os seus e os dos outros. Muito mais agora, do que antes. Era um pouco indigesto, no começo. Ah, sim. Riso. Mas agora é perfeitamente digestível. Obrigada. E aliás, mesmo aquele que vocês nomeiam Yaldabaoth, espera ser comido com impaciência. Ah eu como. Não se sintam, uma vez mais, ofendidos pela palavra comer. É do humor. Só o que não tem humor pode imaginar que a predação. Ele não compreendeu, porque nada viveu, está nos conceitos. Mas como você o diz, os pequenos demônios ou os grandes demônios, hoje, estão prontos para serem reabsorvidos, sem qualquer dificuldade. E como você o diz, é muito mais digesto agora. Simplesmente porque a alegria progrediu, porque a eternidade é cada vez mais aparente, porque o não ser também, o absoluto está mais e mais presente no seio de sua ausência e de sua presença. Porque agora eu sinto como pequeninas ovelhas por absorver. Você fala dos pequenos ou dos grandes demônios? Os pequenos. E os grandes? Perfeitamente. Eles, efetivamente, como você o emprega, se tornaram pequenas ovelhas, pois eles não têm qualquer tomada sobre aquele que está na alegria. Nenhuma. Portanto, eles só podem se reconhecer através da luz que emana disso que você é. Enquanto havia matéria para predação, pela presença da pessoa, dos sofrimentos, eles se nutriam disso.
Sempre foi dito que os demônios não podiam se nutrir de luz, que ela os fazia fugir. Agora, não mais. Vocês estão na alegria. Quem pode recusar a alegria, mesmo entre os demônios? Mas as alegrias não são mal orientadas, não são mais as alegrias da predação, são as alegrias do amor, e é muito mais forte. É a liberdade, mesmo para os demônios. Quer tenham sido criações humanas, ou entidades situadas nos planos interdimensionais, isso não faz diferença. E eles se apresentam a mim, da mesma maneira que os outros, a fim de serem absorvidos completamente. E vocês têm também, nesse caso preciso, numerosos irmãos e irmãs que são, de alguma forma, especializados na absorção dos demônios. Risos, é bem real. Dentro de algum tempo vocês serão especialistas em absorver as embarcações de sucata. Risos, vocês serão especialistas na absorção das estrelas, dos anciões, e eu não estou brincando. É a estrita verdade. E o ato de absorver, como você o diz, se faz por si só, doravante, e com cada vez menos problemas. O que quer dizer, basicamente, sobre o plano da essência, quanto mais vocês comem, menos vocês têm problemas. Exatamente o inverso, pois esse mundo é invertido, que quando vocês comem muito, a absorção de essências não pode mais provocar nem indigestão, nem desconforto. Isso é impossível. E vocês todos o constatam, desde que tenha começado a absorver naturalmente isso que se apresenta a vocês. Mas a diferença com um portal orgânico é muito simples. Um demônio, mesmo de criação humana, pelas egrégoras, por exemplo, tem uma autonomia, porque cada um pousa aí, um pouco de sua alma, são os elementares, não os elementais, mas os elementares, os demônios elementares. E depois, vocês têm, claro, os demônios muito mais estruturados, como os arcontes, que estão nos planos interdimensionais, que, eles também, doravante, estão bastante encantados com essa história de serem comidos, não mais pelo medo, mas pelo amor, realmente. E eu diria que é agradável comê-los. É claro. Porque tudo isso que você absorve, de fato, é reintegrado em você. Nós sempre temos dito que isso que vocês veem no exterior já estava em vocês. Quer dizer, que Aldabaoth está tanto em cada um de vocês, quanto no plano interdimensional. Que todos os demônios, de toda a Goetia, nota, sistema mágico de invocação e evocação dos 72 espíritos malignos, estão presentes em vocês, é claro, nas mesmas condições que as sefirotes, nas mesmas condições que os chakras, quer vocês tenham consciência ou não. Simplesmente pelo fato de conscientizar isso que se desenrola, além de toda a visão, pelo mecanismo da absorção de essência, bem, lhes devolve a liberdade. Pois tudo o que é manifestado, absolutamente tudo, sem qualquer exceção, está presente no centro de seu peito. Isso é impossível de ser admitido pela pessoa. E é, no entanto, isso que lhes demonstram a absorção das essências e a alegria. E, eu disse e o repito, nenhum demônio pode resistir à alegria. Por outro lado, a alegria arrisca enervar os famosos portais orgânicos. Como isso foi exprimido pela nossa irmã, na primeira parte da intervenção, mesmo os próprios elfos não vêm lhes aportar qualquer coisa, mas se doar a vocês. Eles se abandonam à sua absorção, totalmente. Não é uma visualização do espírito, não é um fantasma, é a estrita verdade. Nós não teríamos passado tanto tempo, uns e outros, como todos os anciões, todas as estrelas, todos os arcanjos e outros, a lhes falar e soar, que tudo estava em vocês, se não fosse verdade. Não era um conceito, é a estrita verdade que vocês vivem agora. O universo inteiro e a criação inteira está contida em cada um de vocês, com a mesma totalidade, a mesma integridade, sem nenhuma diferença. E viver isso, pela absorção das essências, e da criação, pode apenas lhe satisfazer, e satisfazer esses que são absorvidos. Da mesma maneira que vocês se absorvem uns aos outros, pois vocês já estão uns nos outros. É isso que se revela.
E essa é certamente a maior das revelações, não tanto como um texto a ler, mas na vivência. É nesse sentido que sempre lhes foi pedido para não fazer qualquer diferença entre o ser amado e o ser detestado. A alegria conduz a isso. Quer vocês queiram ou não, vocês só podem constatá-lo. A partir do momento em que a alegria for constante, frente ao ser amado, como frente ao inimigo, não haverá mais diferença para vocês, e nesse momento, vocês serão totalmente livres. E totalmente na alegria. Vocês todos estão prometidos para isso. Não em termos de anos, nem de vidas, mas em termos de horas, em termos de semanas. Foi dito, já há vários meses, que o processo da revelação, o processo da liberação da consciência, como desse mundo, só poderia ir crescendo. Vocês o constatam em vocês o constatam através dos elementos, vocês o constatam em cada ocasião, o que quer que digam alguns. Eles estão, evidentemente, bloqueados em relação a datas, ou sobre o fato de terem pressa para terminar. Mas já acabou. O que vocês esperam para acabar a si mesmos? Vocês não têm necessidade do outro. Nós temos necessidade do momento coletivo, em relação aos habitantes da Terra, como em relação a todas as criações que se precipitam na direção da Terra. Eu disse, vocês tiveram a ocasião de vê-lo ao redor do Sol, vocês começam a vê-los, de forma cada vez mais ampla, não apenas na manifestação dos elementos, quer seja o ar, a água, o fogo, ou os tremores de terra, ou os vulcões, como vocês o veem através da presença das embarcações sobre as grandes cidades, de maneira cada vez mais constante. Não é um espetáculo. É a resolução total do sonho da consciência. E lembrem-se de que é algo de extraordinário, que não poderia ser previsto, nem previsível, nem anunciável. Mas vocês conseguiram, além de toda esperança, realizar isso. É nesse sentido que as últimas chaves metatrônicas foram dispensadas, antes mesmo da existência ou repatriação sobre o que foi nomeado os círculos de fogo. É o jogo da vida, além de todas as profecias, que se atualizam diante de seus olhos, que permite isso. Evidentemente, viver o tempo das profecias e da realização, na alegria, não tem, evidentemente, o mesmo escopo que vivê-lo no medo ou no terror. A alegria é verdadeiramente a certeza de que vocês são além da forma, de todo problema, ou de todo mundo, como de toda a origem estelar. Lembrem-se de que é sempre o ponto de vista da consciência que pensa se deslocar, que pensa experimentar os mundos, as dimensões, os diferentes arquétipos, as diferentes vibrações, mas que o eu eterno, ele, sempre esteve aí. Eu não falo aqui de reliance, NT, estado de dependência ou de confiança em relação a algo ou alguém, a fonte, o que é o caso em todas as dimensões, exceto para as dimensões confinadas. Eu falo dessa última realidade que só poderia ser cumprida sobre esta terra, e em nenhuma outra parte. Silêncio. Bem-amado, prossigamos. Podemos dizer que a luz ilumina a sombra. No primeiro momento, sim. E que a luz atrai então, justamente, os pequenos demônios? Eu diria mais, que o termo exato não é atraí-los, mas desmascará-los, e fazê-los ver, de uma maneira ou de outra. Eu não falo de uma visão visual. De fato, sua luz atrai, realmente, toda a criação. No início, isso me dava medo, e agora, eu os absorvo no coração, eu estou na alegria. Perfeitamente. Não venham a lutar, de toda forma, para saber quem irá absorver os demônios que se apresentam por si mesmos. Risos. O amor é a maior força. A alegria é contagiosa. Mesmo para o elemento, mesmo para os dracos, mesmo para os arcontes. E não é à toa, se somente no momento atual, nós lhes falamos da alegria. Porque não serviria de nada ter falado disso antes, enquanto vocês não a viviam.
Olhem mesmo nos ensinamentos de Bidin, em seu corpo de carne ele falou de amor, de sabedoria, ele falou de liberdade, para Brahman, mesmo que ela fosse vista em seus olhos, em seu sorriso, ele não pode conceitualizar, nem explicar o que era a alegria, porque ela não era vivível àquela época, simplesmente. Isso também é inédito. Silêncio. E a alegria, fazendo-lhes reencontrar-se, anteriormente, a todo jogo de consciência, só pode preenchê-los com essa beatitude, erradicar todos os medos, todas as sombras e todas as doenças se, todavia, vocês têm tempo suficiente. Porque, a um dado momento, essa alegria se tornará coletiva, qualquer que seja o terror do evento, vocês constatarão, também, no intervalo entre o evento e a êxtase, se ela se produz, que haverá essa alegria, cada vez mais comunicativa. Evidentemente, todos os que se opõem, poderão tomar a humanidade por louca. Qual a importância? Aquele que não a vive, não pode compreendê-la, nem explicá-la. Mas, vocês serão suficientemente numerosos a vivê-la, experimentá-la, durante esse lapso de tempo, a fim de que ninguém possa duvidar. Ademais, quem pode, ainda, ter vontade de temer a alegria, quem pode, ainda, ter vontade de recusar a alegria, além de todo conceito, de toda representação? Vocês veem bem, mesmo os demônios se precipitam para perto de alguns, para serem absorvidos. Então, até o presente, falem-me de uma única religião, de um único conceito espiritual, que tenha desenvolvido amplamente sobre a alegria que vocês vivem. Era de todo, simplesmente, impossível. Porque ela não existia. Evidentemente, alguns liberados, a seu tempo, no tempo deles, se vocês pegarem, por exemplo, Osho ou Rumi e outros, mais ou menos, foram capazes de manifestar essa alegria. Mas não com a intensidade que vocês vivem, atualmente, não com a mesma verdade que vocês vivem, hoje. Bem-amado, prossigamos. Questão. A Aba pode nos dizer como se articula o princípio espiritual precisão, em relação à vivência do indizível, ou da alegria. Como eu disse e o repito, para o conjunto das funções ligadas aos novos corpos, nomeadas estrelas, por razões de praticidade, e portadas por certas irmãs, não se coloquem mais esse gênero de questões, porque a alegria varreu tudo isso. E tudo se faz automaticamente. Você não tem necessidade de conceitualizá-lo ou de compreendê-lo. A precisão se produz por si mesma, a unidade também, a profundeza, tudo que havia sido nomeado estrelas, em seu funcionamento, se realiza automaticamente. Não é preciso nem trabalhar sobre isso, como foi o caso para inúmeros dentre vocês, há vários anos. É simplesmente questão de vivê-lo e não mais de analisá-lo. É o mesmo para as funções automáticas desse corpo de carne. A alegria não tem o que fazer com a precisão. A alegria, ela está presente no aqui e agora. A clareza e a precisão se fundem em si mesmas, pela iluminação da alegria e da luz. A matriz crística está instalada, na totalidade. Evidentemente, passou pela porta e pela estrela que riste, mas, também, pelo ponto do centro da cabeça. Mas, doravante, qual a importância em relação à alegria? A alegria toma tudo, absolutamente, tudo. Todos os seus conceitos, todas as suas energias, todas as suas vibrações. Isso não quer dizer que elas não existem mais, mas que elas estão, amplamente, ultrapassadas pelo estado de alegria. Que é, bem mais, um estado de graça. Esses que o vivem, ainda que por um instante, não podem duvidar em nenhum momento do que é essa alegria. Eles podem duvidar de sua personagem, eles podem duvidar de certas palavras, eles podem duvidar de certas manifestações de suas portas, mas ninguém, eu disse bem, ninguém pode duvidar da alegria, quando ele a vive. É impossível. Isso não pode ser confundido com nada mais. Ela só pode ser reconhecida. Ela faz parte do juramento e da promessa. Silêncio.
Da mesma forma, e eu creio que isso já foi dito em outro momento, quando vocês mexem uma mão, vocês não têm necessidade de saber o nome dos músculos, dos tendões e dos ossos e, no entanto, isso funciona. É o mesmo para a alegria. É o mesmo para o corpo de eternidade. O período de aprendizagem, que durou numerosos anos, permitiu, de alguma maneira, encarnar esses potenciais espirituais, através das novas frequências dadas, e nomeadas chaves metatrônicas, as 5 primeiras, após 15 de agosto de 2009. A partir daí, e vista a evolução, o arcanjo Metatron liberou as últimas chaves, em 14 de dezembro. A partir daí, tudo isso se fez, também, automaticamente. É como se você me perguntasse como andar, agora que você sabe como andar. E que você me perguntasse o nome de quais músculos se põem em ação para lhe permitir andar. Isso não tem importância, exceto para o que é patológico, mas nisso que é natural, isso não tem qualquer espécie de importância. Você não tem que se preocupar com isso, simplesmente vivê-lo. Eu repito, ainda, que, hoje, adotar o mesmo comportamento de alguns anos atrás, concernente às sensações vibratórias das portas ou das estrelas, de compreender o funcionamento das estrelas, só lhes faz retardar nesse processo da alegria. Isso que vocês colocam entre vocês e a alegria, quer seja no nível intelectual, no nível vibratório, no nível da consciência, só lhes faz distanciar da alegria. É por isso que é indispensável, em relação à espiritualidade, em relação à vibração, em relação à própria consciência, simplesmente se colocar em acolhimento. Todo o resto decorre daí, sem qualquer exceção. Porque o acolhimento deixa aparecer a alegria e o amor, porque esse princípio de acolhimento corresponde ao sacrifício e finaliza sua ressurreição. E isso não precisa de vocês, de maneira alguma. Evidentemente, é agradável partilhar os questionamentos, as vivências, os testemunhos, as interrogações. A interrogação concernente a como se desenrola a precisão, eu poderia lhe responder, claro, a função dessa estrela precisão, nos deslocamentos multidimensionais, como isso foi possível na consciência nua, mas, hoje, isso não é mais atual. Porque, justamente, a alegria nasceu. E do instante em que a anomalia primária terminou sua dissolução, quer dizer, a partir de meados de junho, tudo se tornou totalmente supérfluo. Exceto, claro, isso que poderia lhes dar uma iluminação sobre a vivência da alegria, como acercar-se, ou mais próximo, como ampliar o que gera a alegria, e deixar fazer isso que é. Lembre-se de que a espontaneidade e a infância são, hoje, bem mais importantes que a compreensão ou a explicação do que quer que seja. Sobretudo em relação aos corpos de eternidade, que corresponde à instalação da matriz crística liberada, não apenas no nível do que vocês nomeiam a região torácica, mas que recupera o conjunto de seus corpos. Não existe um único ser humano alma que não esteja revestido por seus corpos de eternidade, quer ele o perceba ou não. E do instante em que isso se instalou, o desenvolvimento da alegria e da luz só pode se fazer naturalmente. Vocês só podem se ajustar ao mais próximo desse desenvolvimento natural e, eventualmente, ter elementos de compreensão, mas, após tê-lo vivido, disso que vocês viveram, mas não antes. Senão, vocês se colocam na distância. Então, viver a estrela precisão, não tem relação com esse mundo. Viver multidimensional. E tudo. É um atributo do corpo de eternidade. E não tem qualquer função nesse mundo, aliás, nem mesmo a estrela Christi, que era o Cristo, pois ela era portada por uma estrela que se nomeava a Irmã Ivone Amada de Malestroit. A partir daí, e ainda mais uma vez, tudo é automático. E não coloquem nada à frente da alegria. Após tê-la vivido, sim, vocês têm necessidade de compreender e é lógico, enquanto esse corpo ainda está aí, mas não antes. É nesse sentido que os testemunhos de sua ressurreição e, doravante, os testemunhos da alegria, predominam sobre todos os conceitos, quaisquer que sejam.
Vocês não têm mais necessidade de conhecer os chakras, as estrelas, as portas, pois vocês as vivem, mesmo que não saibam o que é. A partir daí, tudo é facilidade. E eu só posso reiterar que tudo é automático, que tudo é natural, e que isso que bloqueia é, unicamente, a pessoa que está à frente. Não por resistência, não por memória, mas, simplesmente, por atitude comportamental. Eu não falo, mesmo, mais, de hábitos, eu falei bem, de atitude. As atitudes que vocês tomam por hábito, por reflexo, porque vocês se esqueceram de que o modo de funcionamento da luz, não é um modo de funcionamento da pessoa. Vamos dizer que vocês esqueceram. E ademais, ela era tão rarefeita que, mesmo que vocês não a tivessem esquecido, vocês só poderiam sofrer de forma extrema. Hoje, absolutamente, não é mais o caso. Silêncio. Isso foi dito, aliás, no mês passado, que a um dado momento, vocês não poderiam mais tergiversar. Eu não falo, mesmo, de injunção da luz, eu não falo, mesmo, de escolha, ou de escolher o que quer que seja. Mas, a um dado momento, a alegria será tal que vocês não poderão nada fazer, que permanecer nessa alegria, e eu diria mesmo, em desafio às suas obrigações, de qualquer natureza que sejam, porque vocês, simplesmente, não poderão mais resistir à alegria, de forma alguma, quaisquer que sejam suas obrigações, de qualquer tipo que sejam. Nesse momento, vocês deduzirão que vocês estarão extremamente próximos do evento coletivo e que ele já está aí. Eu não posso lhes dizer melhor. Agora, não se esqueçam também, de que vocês têm o direito de flutuar, que não é porque a alegria é permanente, instalada, eu diria, por um longo tempo, em termos de dias ou de semanas, que vocês não estão ao abrigo de flutuações. Elas são, aliás, muito lógicas, e houveram explicações muito lógicas concernentes a isso, já há algumas semanas, em outro local. Mas é necessário vê-lo, e não sucumbir a isso. É, simplesmente, algo que se aclara e que atravessa, como eu expliquei. A alegria só pode ganhar, porque ela já ganhou. A alegria só pode ser seu lote cotidiano, quaisquer que sejam as circunstâncias de partida, qualquer que seja a sua idade. O único obstáculo, eu já lhes disse, é unicamente suas atitudes. Eu não falo nem de karma, nem de origens estelares, doravante, nem de linhas, mas verdadeira e simplesmente, de suas atitudes cotidianas, que fazem, por vezes, tela. E tudo. E isso, vocês irão constatá-lo e vivê-lo, de forma cada dia mais flagrante, de forma cada vez mais lúcida. E é a experiência dessa vivência que, justamente, lhes permite aceitar o sacrifício. Não é um problema de fé, não é um problema de crenças, não é um problema de energias, vividas ou não vividas. É a resultante da alquimia final entre a consciência, a supraconsciência e a consciência. Uma grande explosão de riso. Ademais, inúmeros irmãos e irmãs que não viveram as etapas anteriores relacionadas às vibrações, ou aos ensinamentos, às mensagens, como vocês dizem, vivem, espontaneamente, essa alegria, essa grande alegria. Eles não são capazes de explicá-la, eles não são capazes de justificá-la, eles não vivem qualquer energia, eles não conhecem nada das religiões, nem das espiritualidades, e no entanto, eles estão nessa alegria, real e concretamente. E isso é contagioso, também. Então, não façam do que foram trunfos importantes até o momento presente, não façam deles obstáculos. Aceitem que esses trunfos não lhes eram necessários. Porque vocês os integraram, eles foram vívidos em vocês, eles lhes permitiram chegar ao mais próximo desse abandono, que é vivido, agora, de forma coletiva, pois eu já o tinha dito a vocês, não somente a ressurreição coletiva está em curso, após vários meses, mas, também, o sacrifício coletivo. Sacrifício que não é que é uma grande explosão de riso, aí também.
Apenas a pessoa vê aí algo de nefasto, não aquele que é liberado, não aquele que está na alegria, mesmo que ele a tenha vivido apenas por alguns minutos. Silêncio. Bem-amado, prossigamos. Questão. Então não vale mais a pena cantar as sílabas sagradas, que aportam. De cantar o quê? As sílabas sagradas? Mas vocês podem cantar o que vocês quiserem, vocês podem praticar o que vocês quiserem, mas não façam disso um objetivo. Continuem a cantar, continuem a criar, continuem a viver. Ninguém lhes pediu para parar de viver, mas de substituir sua vida pela vida. Pelo contrário. Quanto mais vocês forem vivos, mais vocês serão contagiosos. E o contágio é importante. Eu já falei sobre isso, quando da consciência nua e o amor nu, mas o contágio da alegria é, evidentemente, o mais importante. Agora que vocês passam pelo riso, pelas cócegas, riso, pela criação, pouco importa. Não se privem de nada. Mas vão para o sentido da evidência, não segundo seus desejos, mas segundo, eu diria, uma inspiração, no sentido amplo. Não confundam o princípio da interrogação sobre uma função, e o fato de cantar as sílabas sagradas. Vocês podem recitar todos os mantras que vocês quiserem, desde que isso lhes coloque na alegria. Mas vocês irão constatar se, por exemplo, vocês praticam mantras, que certos mantras os distanciarão dessa alegria. Cabe a vocês fazer a experiência. Mas jamais foi dito, por quem quer que seja, para parar de viver, bem ao contrário. Porque é, hoje, que vocês vivem verdadeiramente. Qualquer que seja a abjeção do mundo, qualquer que seja a sua idade, porque a alegria é a verdadeira vida. Eu não falo mesmo de uma vida multidimensional, eu diria que é a vida anterior a toda a manifestação da consciência, que não precisa de uma forma, que não precisa de manifestação. É a vida una, na eternidade, além de todo o mundo. É o absoluto. Onde não há nada e, portanto, há tudo. Eu não sei quantas vezes eu repeti a palavra alegria, entre ontem e hoje, mas eu não terminei. Ela será repetida inúmeras vezes. Porque, a partir do momento em que vocês vivem essa alegria, qualquer que seja a forma de vivê-la, que ela seja exuberante, interiorizada, ou, simplesmente, silenciosa, como eu disse, vocês não podem ser enganados ou se enganar sobre essa alegria. Porque, efetivamente, é similar a uma grande alegria que vocês poderiam viver quando vocês reencontram o ser amado, ou não importa em qual circunstância agradável, exceto que aí não há qualquer circunstância, e que é bem mais densa e bem mais instalada que uma alegria que passa. Mesmo que essa alegria desapareça, por momentos, mesmo que hajam as variações de humor, ou as flutuações ligadas à sua vida, são só iluminações. Silêncio. Bem-amado, prossigamos. Então, ainda há uma questão, essa será a última, por hoje. Então, escutemos a última questão. É mais um testemunho. Ah, bom. Risos. Testemunho. É um testemunho em relação a isso que foi dito, há pouco, sobre a absorção das essências, o contexto com os seres da natureza, e os seres de outras dimensões, e a absorção no buraco negro e duplo touro do coração do coração. De fato, isso foi no mês de julho, eu encontrei uma pessoa que se apresentou como uma mediadora universal missionada para criar um duplo conselho, em forma de duplo touro. Ela visualizou um duplo touro, e então, ela difunde a informação e tenta reunir seu duplo conselho. E então, já de início, minha pequena pessoa se perguntou: mas o que é ainda esse encontro? Isso me fadiga, ainda mais, que ela queria me requisitar para ser líder de um de seus polos, nesses termos. Líder. Eu jamais quis fazer parte de qualquer movimento de escoteiros, então,
e muito menos assistir aos episódios de Guerra nas Estrelas, agora ser líder de um polo de renovação intergaláctica. Risos. E então, nós trocamos muito, a respeito de todas essas diferentes espécies, porque ela havia tido vários contatos, e um dia ela me falou dos alfa-draconianos e então eu lhe perguntei se, simplesmente, um grande abraço de coração a coração, não seria mesmo suficiente para toda essa desordem. Aí ela me olhou com um ar estranho, dizendo: quando você tem um ser de 20 metros de altura que pesa de 20 a 30 toneladas e que só quer lhe comer, eu não lhe aconselho dar um grande abraço. Risos. Exceto, sem medo. Risos. Absolutamente, sem medo. Eu achei isso muito engraçado, de fato. Ele me come, eu o como. Foi isso, realmente, que me veio, espontaneamente. No sentido, eu absorvo sua essência. E então, toda a informação que ela pode me dar, eu engoli, eu engoli, eu engoli. Os andromedanos, engoli, risos, e havia, os sirianos, todos engolidos. Se eu bem entendi, você destruiu seu negócio. Gargalhadas. Veio espontaneamente, ela era tão missionada, tão dentro de sua reunião de conselhos, apresentando como criadora de um novo universo, mesmo, que eu só poderia absorver as essências. Eu digeri tudo muito bem, aliás. Risos. É isso, sim, então foi interessante para mim, sobre o que foi dito em relação ao duplo touro do coração. Então, não é apenas um testemunho, mas, também, uma questão, a qual não é, forçosamente, necessário responder. O que é muito interessante, você pode nos dizer se essa mediadora intergaláctica estava na alegria? Gargalhadas. Não, absolutamente. Vocês estão, tipicamente, diante do processo de projeção de consciência, que vivem inúmeros irmãos e irmãs, que é preciso desculpar, ao rir, porque eles se projetam em um futuro, ou eles se projetam em uma missão. A alegria não os acompanha em nenhuma missão, a alegria é uma evidência, e tudo é vivido na mesma alegria, quaisquer que sejam as supostas missões. Mas, o problema, e eu lhe citei o exemplo de certos anciões, é que, quando a supraconsciência aparece, ela trabalha todos os campos do possível. Mas, esses campos do possível não estão à frente, eles estão atrás, eles já foram vividos, então eles estão enganando a si mesmos. Pouco importa, além da deturpação de se crer, pouco importa o nome, necessariamente, isso resultará na alegria. Mas, evidentemente, você o entendeu, ela não pode estar na alegria. Vocês não podem estar numa missão e estar na alegria. Há muito mais facilidade, atualmente, essas serão minhas palavras finais, no dia de hoje, de estar na alegria, sendo nada, que estar na alegria, projetando o que quer que seja. Felizes os simples de espírito, e felizes os preguiçosos. Risos. Bem-amados, eu lhes digo, então, até o próximo encontro. A aba deposita em cada um de vocês, isso que sempre foi, e eu lhes digo, então, até breve e adeus. Obrigado. Obrigado, aba. Tradutora, Célia Leal. Les Transformations, 23 de setembro de 2018.